sou o professor Dr. Wilson da Silva e estou apresentando aqui para vocês esse universo fascinante que é o universo do jogo de xadrez. Na aula anterior, nós aprendemos sobre o tabuleiro de xadrez, que é o campo de batalha, aonde a batalha propriamente dita vai acontecer. Agora nós vamos começar a analisar, a partir dessa aula, as peças, ou seja, o exército que compõe, as peças, os elementos que compõem o exército de cada jogador. E aí eu separei para vocês 3 peças, né? O bispo, a torre e a dama. E por que eu coloquei essas 3 peças juntas? Porque há um sentido lógico para isso. Vocês vão olhar que o bispo, né, ele tem um movimento, que se eu somar com o movimento da torre, eu tenho o movimento da dama. Então observem no quadro comigo, vamos analisar o movimento dessas 3 peças. Então, antes, algumas informações importantes, né, que eu acho que é importante chamar a atenção de vocês, que é que cada jogador tem 16 peças. Né? Se vocês olharem um tabuleiro de xadrez na posição inicial, vocês verão que a primeira fila, a primeira horizontal e a segunda horizontal ficam as peças brancas. Como tem 8 casas cada fila, vocês têm então 8 peças na primeira fila, 8 peças na segunda. Então dá 16 peças para as brancas, mais 16 peças para as pretas. Quando digo as pretas, né, o jogador das pretas que está do outro lado do tabuleiro. Então são 32 peças que a gente tem aí na posição inicial. À medida que o jogo for se desenvolvendo, peças serão capturadas, né, esse número então vai diminuindo. Então observe no quadro, vamos analisar um pouquinho melhor isso aí. Então, como eu disse para vocês, então, as 16 peças, vamos só colocar aqui a canetinha, 16 peças de cor escura e 16 peças de cor clara, né? Então, vamos ver quais são essas peças. Observem nesse quadro, esse quadro eu vou analisar aqui com vocês, que eu coloco nesse quadro, primeiro, uma foto da peça tridimensional, ou seja, a peça que você vai usar no jogo. Só que se você pegar um livro, não vai estar a foto da peça, vai estar um símbolo da peça, que é uma representação da peça que aparece nos livros de xadrez. Né? E depois eu tenho ali o nome da peça e tenho também a quantidade de peça que eu tenho no início do jogo. Vamos para o quadro, que eu vou explorar um pouquinho melhor essa relação. Então vocês têm, observem, ó, o rei. Então vejam que coloquei o rei branco, né, o rei branco que está aqui, o rei preto aqui, que é a peça que você vai usar. Só que se você estiver olhando um livro de xadrez, você vai ver que o símbolo do rei branco é esse aqui. Sempre tem uma cruz no chapéu. O rei preto é igual, só muda a cor. O nome da peça e a quantidade. Cada jogador só tem um rei durante toda a partida. Inclusive o rei é a única peça que não pode ser capturada, ele leva checkmate. Vejam que a dama, que está aqui, ó, ela é bem diferente do símbolo dela também. Ó. O símbolo é uma coroa. Né? Daria até para ver, talvez a parte de cima da dama pareça uma coroa. Mas geralmente os alunos pensam que essa peça aqui é o rei, porque eles associam a coroa ao rei. E vejam, o nome da peça é dama. Então quero vocês sempre pronunciando o nome certo da peça, não rainha. Nós vamos ver que se você chama de rainha, depois quando você vai simplificar o nome da peça para anotar as jogadas, o inicial seria uma letra R que ia confundir com o R do rei. Por isso que a gente, ao invés do R, a gente usa o D, que é a inicial de dama. Cada jogador tem uma dama no início da partida, isso pode mudar, porque ele pode perder a dama, ou a gente vai ver que ele pode, então, ter mais de uma dama durante a partida. Olha que interessante, né? Existe um movimento chamado promoção, que eu vou abordar com vocês. Um jogador pode ter 2 damas, 3, né? 9 damas, né, em teoria. Né? Mas isso é em situações muito particulares. Né? Cada jogador começa o jogo, né, com 2 torres. Depois a gente vai ver a posição de arrumação das peças. Cada jogador tem 2 cavalos no início da partida. Né? Cada jogador tem 2 bispos. E cada jogador tem 8 peões. É isso que vocês podem ver, então, nessa tabela. E vamos ver agora como é que essas peças são arrumadas no tabuleiro de xadrez. Acompanhem comigo na tela.
Então, aqui vocês têm, observem, ó, isso é muito importante que eu vou dizer. As peças brancas ocupam sempre a fila 1 e 2. Eu não posso colocar as peças brancas aqui na fila 7 e 8, na horizontal 7 e 8. Porque 7 e 8 são as pretas que ficam. 1 e 2 são as brancas, é uma padronização do jogo. Então, um erro muito comum, já disse para vocês, um erro muito comum de arrumar, o primeiro erro que eu observo que os alunos cometem é arrumar o tabuleiro errado, como eu disse para vocês numa aula anterior. Eles não percebem que o tabuleiro tem que ser arrumado com a casa branca à direita. Segundo erro mais comum que eu vejo em arrumação é trocar o rei pela dama. E o terceiro erro mais comum é trocar o bispo pelo cavalo. Vamos voltar para o quadro, deixa eu mostrar isso aqui direitinho para vocês. Então, o tabuleiro eu já disse para vocês, a casa branca sempre à direita. Essa casa H1 das brancas tem que ser, das peças brancas tem que ser branca, e a casa A8 das pretas aqui, né, o jogador está aqui nessa posição. A direita do jogador é esse lado aqui. A direita do jogador que está aqui embaixo é esse lado aqui. Então tem que ser branca a casa. Rei e dama, eles costumam errar bastante. E aí eu vou dar uma regrinha para vocês que não falha nunca. Olha aqui para mim, uma regrinha que não falha nunca. Pensem o seguinte, a dama, pense numa mulher. Pense numa mulher vaidosa. Pense numa mulher vaidosa que está com um vestido e quer combinar o sapato com a cor do vestido. Se ela tem o vestido branco e ela tem um sapato branco e um preto, ela vai pegar o sapato branco, que combina com o vestido branco. Então a regrinha, dama branca na casa branca, dama preta na casa preta. Dama com o vestido preto vai pegar um sapato que combine com o vestido. Aí você nunca mais vai esquecer como arruma, qual é a posição da dama. Vamos voltar para o quadro aqui. Observe também que uma dica para você não esquecer é que a dama fica na coluna D. D de dama. Então, coluna D, você nunca vai esquecer. E o rei vai entrar na que sobra. Então, como é que se arruma as peças? Primeiro, coloque os peões na frente, que não tem como errar. Os peões pretos na fila 7, os brancos na fila 2. Depois, nos cantos do tabuleiro, nas esquinas, você coloca as duas torres. Ó, também não tem como errar. Aí você já tem um local para amarrar o cavalo. O cavalo não fugir. Você vai amarrar o cavalo na torre. Ó. E aí, chegou o final de semana, você precisa de alguém para rezar a missa, o bispo. Ó. Os bispos vão do lado dos cavalos. E aí sobrou duas casas. E você sabe que sobrou duas peças para colocar. O rei e a dama. Você vai lembrar da regrinha que eu dei para vocês. Dama preta na casa preta. Dama branca na casa branca. E quem que começa o jogo, professor Wilson? Sempre as brancas. Professor, isso está me cheirando racismo. Na verdade, foi uma convenção que foi feita no século XV, né? Não estou dizendo a pessoa de cor branca, de pele branca ou de pele escura. Estou dizendo que quem está conduzindo as peças brancas vai começar o jogo. Alguém tinha que começar. Estipulou-se, então, que o jogador das brancas começa a partida. Né? Então, vamos prosseguir com isso, que tem mais algumas informações para a gente ver. Acompanhe comigo na tela. Nesse momento, então, nós vamos ver como mover as peças, o ato de mover as peças. Né? Geralmente as peças se movem e capturam, elas capturam da mesma forma que elas se movem. Né? Mas tem uma peça que se move de um jeito, né? E captura do outro. Então, a gente vai ver isso bem detalhadamente. Então, vamos ver aqui no quadro. Ó. Então, você não pode, naturalmente, mover uma peça para uma casa que já estiver ocupada por uma peça tua, uma peça de mesma cor. Você não pode. Também você não pode capturar a tua peça, não pode ter um canibalismo aí, você capturar as suas peças, tem que capturar as peças do adversário. Mas quando você se move para uma casa ocupada por uma peça do adversário, você captura então essa peça. Então vamos ver no próximo slide como então as peças se movem e capturam. A primeira peça que eu vou trazer para vocês para analisar é o bispo. E o bispo, o movimento dele é muito simples, ele se move em diagonais.
ou em X, se você quiser se lembrar de uma letra, né? Ou sinal de vezes, se você quiser lembrar da matemática. Quantas casas o bispo se move, professor Wilson? Quantas estiver livre. Se ele estiver na grande diagonal, ele pode se mover por 7 casas. Né? E como é que o bispo captura, professor Wilson? Ele captura sempre que uma peça se encontra no raio de ação. Olha o termo que eu estou usando. O que é o raio de ação? É a ação que a peça se estende por determinadas casas. O próximo slide eu vou mostrar o movimento e a captura do bispo. E quando ele também não pode capturar. Observem comigo. Antes, só observe que eu coloquei aqui um desenho, uma foto de um bispo, que é o bispo que vocês vão encontrar para jogar, e uma representação, o símbolo do bispo que está aqui na direita. E aqui está claramente, ó, o bispo que está na casa, ó, E4, ó, esse bispo se encontra na casa E4, ele pode se mover por qualquer casa que está com um círculo aqui, ó, todas as casas para cima, todas as casas para baixo, todas as casas nessa outra diagonal e todas as casas para lá. Ele não pode pular, ó, o bispo não pode pular sobre qualquer peça, seja a peça sua, seja a peça do adversário. Então, se eu pegar, observar a figura da direita, eu vejo que o bispo também está na casa E4, só que agora esse bispo tem o raio de ação dele atrapalhado por uma peça de mesma cor, que é essa torre. Naturalmente que ele não pode capturar uma peça de mesma cor. Como eu disse, não tem canibalismo no xadrez. E ele não pode também vir para essa casa aqui, porque ele estaria pulando sobre a torre. Agora, se a torre for uma torre preta, como eu estou marcando aqui, ele tem a opção, então, de vir e capturar essa torre. Quando ele captura, é diferente do jogo de damas. Não confunda o jogo de xadrez com o jogo de damas. O jogo de damas, quando se captura, você salta sobre a peça para a casa imediatamente posterior à peça que está sendo capturada, e aí você captura. No xadrez, não. No xadrez, você para na casa da peça que está sendo capturada. Ok? Vamos para o slide. Vamos ver, acompanhar um pouquinho mais sobre o movimento das peças. Agora, nós vamos ver a torre, né? Então, como é que se move a torre? A torre se move em colunas, vamos lembrar da vertical, e filas, vamos lembrar da horizontal. Quantas casas, professor Wilson? Quantas casas estiver livre? Se a coluna toda estiver livre, todas as casas da coluna. Se a fila estiver livre, todas as casas da fila ou fileira, né? Como ela captura, professor Wilson? Ela captura uma peça que se encontre no raio de ação dela, ou seja, ou na coluna ou na fila que ela se encontra. Acompanhe no slide comigo. Aqui vocês têm a foto da peça e o símbolo, se vocês forem pegar um livrinho de xadrez. Então, nesse slide vocês podem ver claramente a torre que se encontra na posição E4, porque está na coluna E e na fila 4, ela pode se mover pelas 7 casas da coluna E e pelas 7 casas da fila 4. No diagrama da direita, vocês podem ver que a torre em E4, ela pode capturar esse cavalo, porque o cavalo se encontra no raio de ação, mas ela não pode vir para cá, e quando captura, ela não vem para essa casa do X, ela para na casa do cavalo. Se tiver um bispo na casa I5, observe que o bispo está atrapalhando a ação da torre para essas casas que eu estou assinalando. Então, a estratégia do jogo de xadrez pressupõe em você saber para onde mover as peças, para poder maximizar o raio de ação, a força de cada peça. Vamos para o movimento de uma peça muitíssimo importante, né, que é a dama, que é a peça mais poderosa do jogo. Acompanhem comigo na tela. Então, a dama, ela se move como torre e como bispo. Então, se você aprendeu a mover o bispo, que se move em diagonal, se você aprendeu a mover a torre, que se move em vertical e horizontal, coluna e fila, eu posso dizer que a dama soma os movimentos
dessas duas peças. Então vejam no quadro comigo aqui. O desenho da dama, você pode ver aqui a foto da dama e o símbolo dela que está aqui. E no próximo slide, você pode ver uma dama na posição E4, ela está aqui ó, na casa E4, ela ameaça 27 casas ao mesmo tempo. 7 casas nessa coluna, 7 casas nessa fileira, 7 casas nessa diagonal, 7 vezes 3, 21, e aí mais 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 casas, se eu somar essa diagonal. É o raio de ação máximo da dama. Quando ela está no centro do tabuleiro, que são essas 4 casas centrais, ela vai ameaçar sempre 27 casas. Como é que a dama captura, professor Wilson? Ela captura uma peça no seu raio de ação. Olha a dama aqui em E4, ela pode capturar esse cavalo, que é um cavalo preto aqui. Ela vai parar na casa em que se encontra o cavalo, que é a casa E2. Se o cavalo, se tiver uma peça de mesma cor, ela atrapalha o raio de ação, como a gente viu. Esse cavalo está atrapalhando, porque a dama não pode ir para essa casa e nem para essa casa aqui. Então, esse é o movimento da peça mais importante do jogo. Então, muito cuidado, se só tem uma dama. Pode ter mais, depois a gente vai ver com a promoção. Mas você começa o jogo com uma dama só. Então, perder a dama equivale quase a perder a partida de xadrez, porque você está perdendo o teu general de 5 estrelas, que é uma peça muito, muito importante. Bom, é isso aí, pessoal. Eu sou o professor Dr. Wilson da Silva, estou apresentando para vocês esse fascinante mundo, que é o mundo do xadrez. Na próxima aula, não percam a próxima aula, nós continuaremos vendo os movimentos e capturas das peças. Um abraço, até a próxima.